Olá, igreja, bom dia, graça e paz. Mais uma vez é um motivo de grande alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, para juntos a gente aprender um pouquinho mais de Deus, dando sequência ao segundo carta de Coríntios, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10. Mas antes, um bom dia para você que está aí nos acompanhando nessa live, que você tenha uma manhã abençoada, um dia abençoado, que você possa aprender um pouquinho sobre 2 Coríntios, capítulo 10, que essa mensagem de hoje ela possa falar ao seu coração e possa servir de orientação para a sua vida, que lhe dê uma sabedoria para que você enfrente a cada dia da sua vida. E desde já, falo para você também, curtir e compartilhar essa live. E se você que está acompanhando hoje pela primeira vez, também se inscreve ali no nosso canal, na IBAG TV. Faça a sua inscrição para que juntos a gente possa alcançar o maior número de pessoas para Jesus. Tá bom? Então, vamos começar com uma oração, mas também eu tenho um outro aviso para você. Não se esqueça dos nossos cultos presenciais, Canoas, 10 horas da manhã. E isso no domingo e no domingo à noite. Em Esteio, 19h30, Igrejinha, 19 horas. E Cachoeirinha, 17 e 19h30. O culto das 19h30, ele é online também. Então, você que mora em alguma dessas regiões perto dos nossos campos de Canoas, pelo domingo de manhã, então Esteio, Igrejinha, Cachoeirinha, então venha frequentar o culto com a gente, venha para louvar e agradecer o nome de Deus, para que a gente possa, juntos em comunhão, em unidade, como o corpo de Cristo, louvar a Deus e aprender mais sobre a sua palavra. E também os cultos de meio de semana. Quarta-feira em Canoas, Esteio às 20 horas, e na quinta-feira em Cachoeirinha às 20 horas e também online. Tá certo? Então, vamos orar para que a gente possa começar o nosso estudo de hoje, nesta manhã, nesse domingo, e mais uma vez que seja um domingo abençoado para a sua vida. Eu vou convidar você para fechar os teus olhos e se colocar agora diante de Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que temos de poder aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, que a gente possa pegar tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar desta mensagem hoje. Que a gente possa pegar para a gente e aprender um pouco e que isso tudo sirva, Senhor, de orientação para nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão nos acompanhando nessa live. Que o Senhor abençoe suas casas, sua saúde, seus trabalhos, suas famílias. Que todos possam se sentir abençoados pelo Senhor e sentir a sua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que nos concede. Continue com a gente agora, que tudo que seja falado aqui seja conforme a sua vontade, Senhor, para as nossas vidas e como ensino da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Então, igreja, hoje vamos falar então, 2 Coríntios, capítulo 10. Tivemos agora os 2 últimos domingos um estudo do capítulo 8 e 9 que fala sobre a nossa vida financeira, algumas orientações de Paulo para a igreja de Corinto, de como se organizar, mas também cumprir o que a gente prometeu. Né? Então Paulo fala para o povo de Corinto: vocês prometeram juntar uma oferta para enviar para o povo da Judéia, que eles estavam passando por necessidade naquele momento, e o povo fez isso no início. Só que havia passado mais ou menos um ano e o povo de Corinto havia parado. Então Paulo retorna e fala para eles: não, vocês precisam cumprir o que vocês prometeram, vocês precisam terminar. Então o povo de Corinto vai lá, se movimenta novamente para juntar a oferta, para enviar para o povo da Judéia. Mas Paulo também ensina no 8 e 9 como nós, como igreja, precisamos nos organizar para arrecadar essa oferta. E ele é muito bem claro, ele não mexe com o dinheiro. Ele organiza uma comissão, como foi falado no capítulo anterior. Então, no nosso caso, seria uma tesouraria, uma equipe que mexe com o financeiro da igreja,
porque nós ministros e pastores não temos a liberdade, não fomos chamados, na verdade, chamados para cuidar do dinheiro, nós somos chamados para ensinar a palavra de Deus e cuidar de vidas. Então Paulo nos ensina isso também, que cuidar do dinheiro não é trabalho do pastor ou ministros, mas de uma equipe da igreja, de confiança da igreja. Quando se fala igreja, é toda a igreja, todos os irmãos que vão cuidar da questão financeira da igreja. Certo? Então, Paulo nos ensina um pouco isso, no 8 e no 9, sobre contribuição, de a gente ser generoso, fala que a gente precisa fazer com o coração e com alegria e não por obrigação, então nós não podemos nos sentir obrigados a ofertar e dizimar, mas que a gente faça com alegria no coração, porque dizimar e ofertar é uma graça que Deus nos dá, porque você tendo condições, então, é sinal que Deus tem abençoado a sua vida. E, por consequência, acaba sendo motivo de bênção para quem vai receber, né? Porque ele vai se sentir cuidado, vai se sentir amado por alguém, e esse amor também é o amor que Deus tem pela gente, então a gente retribui esse amor por outras pessoas. E também nos versos anteriores, então fala que o Paulo escreveu algumas cartas e ele, em algum momento, passou a se sentir alegre, porque ele estava preocupado com o povo, porque alguns críticos estavam falando algumas coisas a respeito das cartas que ele enviava, que ele era uma pessoa diferente. Então, Paulo acaba percebendo que os tempos vão passando, as pessoas vão entendendo a carta que ele estava escrevendo por amor a eles, porque ele amava o povo de Corinto. E aí o povo passa a entender, e isso vai alegrando Paulo, então, para ele continuar o seu ministério, a obra que ele foi chamado com o povo de Corinto. E por que eu estou falando tudo isso ainda e não entrei no 10? Porque segundo Coríntios, ele é dividido em duas partes. Do 1 ao 9, então, fala sobre a preocupação de Paulo, mas também do entendimento do povo de Corinto, que Paulo escreve as cartas para que eles se arrependam e que ele faz aquilo porque ele os ama. Então, basicamente, isso é bem o resumo do resumo, fala sobre isso e nos ensina, na parte financeira também, esse amor. Então, isso é do capítulo 1 ao capítulo 9. E agora, do capítulo 10 em diante, então Paulo vai voltar de novo a ter que defender o seu ministério. Então, é isso mais ou menos o que fala essa carta de Coríntios, para a gente começar a entrar no 10 para você entender. Então, Paulo fala da alegria, onde o povo de Corinto entendeu suas mensagens das cartas que ele enviou e fica muito feliz com as notícias. Tanto que fala de Tito, ele enviou Tito, falou muito bem de Corinto para Tito, e Tito foi lá e realmente foi bem recepcionado e transmitiu a mensagem para ele. O pessoal entendeu tuas cartas que você estava fazendo por amor a eles, como um cuidado. Então isso alegra Paulo. E aí então, como eu falei, o capítulo 10 ele volta a se defender de acusações dos seus críticos que estavam fazendo, né? Porque entre algumas das acusações, e a gente vai ver aqui no capítulo 10, eles falam que ele age segundo a carne e não segundo ao Espírito, como ele fala. Então, os críticos voltam a criticar Paulo de novo. E aí ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne, mas é uma luta espiritual e que ela é longa e pode ser cansativa e a gente precisa estar preparado. E nos preparar no dia a dia. Não é esperar chegar uma luta ou uma adversidade, alguma situação difícil na nossa vida. Não, agora eu tenho que me armar, me preparar para lutar agora para vencer esse momento. Não, a gente precisa já se preparar antes, dia após dia. E como se preparamos antes? Relacionamento, intimidade com Deus. Dia após dia. Tire um tempo de oração, tire um tempo para a leitura da palavra, cante louvores ao Senhor, tenha relacionamento com Deus.
durante o dia. Tudo que você fazer, glorifique a Deus no seu trabalho, pelo seu trabalho. Glorifique a Deus pela sua família, pela sua vida. Então a gente precisa se preparar, porque a nossa luta não é contra a carne. E a gente vai aprender isso um pouquinho. Então é isso que Paulo passa a falar a partir do verso 10. Então que os nossos inimigos, na maioria das vezes, apesar das pessoas tentarem mesmo nos desanimar, não é contra elas. São lutas espirituais. Então as armas que a gente precisa lutar não são armas físicas, armas da carne, mas armas espirituais para vencer essa luta espiritual. Tá certo? Então, Paulo começa no capítulo 10, do verso 1 a 3, falando assim. Pedir para você acompanhar aí, você com a sua Bíblia, para a gente iniciar a ver este estudo. Vamos lá então. Verso 1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para que vocês e eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas não audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. Por enquanto, vamos até aqui. Então, o que Paulo está falando desse verso 1 até o verso 3? Então, veja que Paulo, ele começa usando as palavras como os críticos pensavam dele. Então, Paulo faz uso para a igreja e dizia que pensava dele, que presente ele era humilde e distante ele era ousado. Então, aí ele fala, não me obrigue a ser usado como com vocês quando estiver presente. Não me obriguem a ser na forma presente como eu sou nas cartas. Ou veja, Paulo está falando para eles o que os críticos diziam. Então, eu, Paulo, pela mansidão e bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando estou ausente. Então, o que ele está dizendo? Ei, eu não sou assim. Eu não sou assim. Paulo era humilde sempre, ele era sempre do mesmo jeito. E quando ele escrevia as cartas, ele escrevia com amor, como da forma que ele falava quando estava presente. Se você não entendeu ainda, vamos tentar ficar mais claro. Por exemplo, hoje a gente usa o WhatsApp, em algumas situações o e-mail. Tá? Vamos por essas duas linhas. Naquele tempo, então, Paulo usou cartas, certo? Então, imagine você escrevendo uma mensagem pelo WhatsApp para alguém. Qual é a intenção? Que a pessoa, quando for ler a tua mensagem do WhatsApp, ela imagine você escrevendo da maneira como você é. Mas o que os críticos de Paulo faziam? Eles pegavam a carta e o povo ia lendo, mas eles começavam a falar, não, ele está sendo duro, está sendo rude, ele está falando de uma forma diferente do que ele é aqui, isso aqui não é humildade. Eles já começavam a fazer com que as pessoas pensassem que Paulo estava sendo uma pessoa diferente pela escrita dele. Mas não. Paulo está iniciando aqui dessa maneira, simplesmente para que a igreja entendesse que ele estava escrevendo pensando no melhor para a igreja. Da mesma maneira como ele falava quando estava pessoalmente. Era isso que ele queria que a igreja entendesse, porque daí, se você voltar ali para o verso 1, no início, ele fala pela mansidão e pela bondade de Cristo. Ser manso como Cristo, humilde como Cristo. Então ele não estava fazendo de forma que ele estivesse bravo. Não, agora eu vou escrever para que eles aprendam que são muito teimosos. Não era isso, ele estava escrevendo da mesma forma como se ele estivesse ali falando com eles. Então era isso, Paulo começa o verso 1 falando assim para o povo começar a entender que ele era a mesma pessoa. E não a pessoa que os críticos diziam,
Aqui na frente é todo de um jeito, agora sai daqui, virou um valentão. Escreve as coisas agora de forma assim para chamar a atenção da gente. Não. Ele era a mesma pessoa. Então, por isso que ele escreve. Então, pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, pode ver que tem, entre aspas ali, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mais audaz como estou ausente. Daí ele fala no verso 2, rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Então, haviam pessoas que diziam que Paulo procedia e andava de maneira humana e não espiritual. Que ele falava, mas não vivia o que ele falava. E aí Paulo começa o verso 2 dizendo, rogo-lhes. Então, Paulo estava pedindo gentilmente para o povo de Corinto que eles conversassem com esses opositores para que eles entendessem que ele não estava sendo ríspido com eles, que ele estava sendo amoroso como ele sempre foi. As cartas não mudavam nada de como ele era. Então, que eles entendessem isso, que ele estava escrevendo da mesma maneira como se ele estivesse presente falando. Então ele fala isso, rogo-lhes que quando estiver presente não me obriguem a agir de tal audácia. E aqui no verso 2 também tem um ponto interessante, que ele fala assim, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham. E aqui é um ponto importante. Então, cuidem, falem, conversem com essas pessoas, com esses opositores, com esses críticos, falem para eles que eu não sou assim como eles estão falando, para que quando eu estiver aí, eu não tenha que ser assim como eles falam com eles. Porque eles estavam generalizando que Paulo era rude pela carta e colocavam como se Paulo, quando estivesse presente, deveria ser assim com todo mundo. E Paulo está falando aqui, não. Então, conversem com eles, para que eles entendam que eu não sou assim. Porque se eles não entenderem, quando eu estiver presente, então eu serei como eles estão pensando com eles, com essas pessoas. É isso que ele está falando, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Veja que Paulo, ele amava tanto o povo, e ele tinha um objetivo no coração dele, um entendimento que ele estava ali para fazer a vontade de Deus, que ele orientava o povo de Corinto para que eles cuidassem da igreja, conversassem com as pessoas para que elas tivessem um entendimento sobre o amor de Paulo com eles, e que ele foi enviado por Deus, para que não tivesse essas brigas, essas discussões, desconfianças no meio da igreja, para que todo mundo se arrependesse de coração para viver o melhor de Deus. Então Paulo fala para eles, rogo-lhes, me ajudem, converse com esse pessoal aí, para mim não ser assim como eles estão falando. Porque se eu for assim, eu vou ser assim com eles. Então Paulo, ele não queria ser duro, ele não queria ser firme com eles, como eles estavam falando. No verso 3, então, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E aí Paulo então era acusado de andar segundo a carne e não segundo o Espírito. Ou seja, o que Paulo está falando aqui no verso 3? Pois embora vivamos como homens, ele está dizendo que ele era um ser humano. Ele sabia que era um ser humano, embora somos e agimos como homens, mas embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Paulo está dizendo assim que ele não agia segundo a carne, porque ele sabia que a batalha, que a luta não era contra seres humanos, era uma luta espiritual. Então Paulo está falando isso no verso 3. Embora vivo aqui como homem, não ajo pela carne, não luto com a carne,
luto contra o espírito, são contra as potestades espirituais. Então Paulo, ele queria dizer que não conduzia seu ministério para agradar a si mesmo, pois isso era o oposto da vontade de Deus. Então Paulo está dizendo até o verso 3 que ele não estava ali para agradar a ele, porque não era isso que Deus queria. Ele estava ali para fazer a obra de Deus, e a luta não era contra pessoas. Por isso que ele fala ali no verso 2, e fala para o povo: rogo-lhes, converse com eles, para que eles entendam, para que eles aceitem essa palavra como vocês entenderam, que eles possam se arrepender como vocês se arrependeram, que todos possam viver junto em comunhão e unidade a palavra de Deus, viver o melhor de Deus, porque o ministério chamado dele não era para lutar contra as pessoas, era para ensinar, porque a luta, a batalha, ela é espiritual. Então é isso que Paulo está falando nesses primeiros 3 versículos. Vamos para o verso 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. O que Paulo está falando entre o 4 e o 5 e 6? Ele queria dizer que não conduzia seu ministério para agradar a si, pois era oposto da vontade de Deus, e que ele usava armas com o poder que vem de Deus, para a glória de Deus. Ensinava para ver as pessoas sendo salvas. Vamos lá para você entender um pouquinho. Efésios 6, de 10 a 13. Ele fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o que Paulo está nos ensinando na carta de Efésios? Vistam toda a armadura para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra a carne, mas é luta espiritual. É isso que ele está falando aqui. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí a gente tem 3 pontos interessantes que a gente pode pegar para a nossa vida. Armas poderosas para vencer e destruir fortalezas da mente, fortalezas do pensamento. Primeira arma, primeiro o poder que a gente precisa usar dessas armas que vem de Deus, destruir as fortalezas dos nossos pensamentos. Aqueles pensamentos contrários à vontade de Deus, que nos afastam de Deus, que nos dão um desânimo, que fala para a gente que você não consegue, que você é fraco, que não é para você. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa ter convicção na nossa vida, que essas armas poderosas em Deus, elas servem para destruir, primeiro ponto, nossa mente. Fortaleza da nossa mente. Segundo ponto, aí lá no verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Segundo ponto que Paulo nos ensina, armas poderosas para vencer qualquer argumento ou mentira sobre a palavra de Deus. Armas poderosas que tentam tirar o foco da palavra de Deus, que tentam fazer com que a palavra de Deus não seja verdadeira, seja uma mentira, que a gente está aqui para enganar você. Então, essa segunda arma que o Paulo nos ensina hoje, nessa manhã aqui no verso 5, ela serve para destruir qualquer argumento contrário à palavra de Deus. Então, o primeiro, destruir as fortalezas da mente. Primeira arma.
Por isso que a luta não é contra pessoas, ela é espiritual. Segunda arma, para destruir qualquer argumento que fala contra a palavra de Deus, que ande contra a palavra de Deus, que tenta desmentir, ou falar que a palavra de Deus ela é uma mentira. Isso está no verso 5, destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento, contra a palavra de Deus. E terceiro ponto, poder para vencer pensamentos do povo para levá-los cativos a Deus. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Então, 3 pontos, 4, 5 e 6. Armas com poder em Deus para vencer fortalezas da mente e pensamentos. Armas para vencer e destruir qualquer argumento ou mentira sobre a palavra de Deus. E o terceiro ponto nesses 3 versos, poder para vencer qualquer pensamento que leve o povo longe da palavra de Deus. Então Paulo nos ensina, firmes, sabedoria, tenha conhecimento da palavra, busque relacionamento com Deus para você estar atento a essas armadilhas do inimigo que vão te afastar dos caminhos do Senhor. Esses pensamentos que não vêm de Deus, que servem para destruir a sua vida. Então é isso que Paulo procura nos ensinar nesses 3 versos, no 4, no 5 e no 6. Seguindo, verso 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. O que Paulo está falando com isso no verso 7? Vocês observam apenas a aparência das coisas. Cuidado com as aparências. Muita atenção com as aparências. Muito cuidado com as pessoas que dizem que são de Cristo. Sabe por quê? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Já tem demonstrado isso? Então, se a pessoa é de Cristo, não se esqueça, você também é. Eu sou de Cristo, você é de Cristo. O que acontece às vezes com as pessoas que chega alguém e fala, eu sou de Cristo, eu tenho a palavra, eu tenho poder, eu sou profeta, eu fui chamado para fazer e acontecer, e aí as pessoas já são de Cristo, já aceitaram a Jesus, ficam admiradas. Poxa, olha que homem, que mulher de Deus, ei. Paulo está dizendo aí, se falarem para você que são de Cristo, não se esqueça, você também é de Cristo. Você pode não ser um pregador, um ministro do Evangelho, alguém que canta no grupo de louvor, que está em cima do palco, mas Deus te deu outros dons dentro da igreja que você pode usar. E isso não faz você menor do que um ministro. Você continua sendo um servo de Deus. E que foi chamado daqui a pouco para fazer a manutenção, a limpeza da igreja. Você também é importante. Então, muito cuidado com as aparências. Quando alguém fala que é de Cristo, você também pode falar, eu também sou de Cristo. E afinal de contas, porque falar que é de Cristo é fácil. Todo mundo pode falar. Até as pessoas no mundo, usadas por Satanás para te tirar dos caminhos de Deus, elas podem falar. Para poder te tirar do foco dos caminhos do Senhor, te tirar da vontade de Deus. Então elas também podem chegar para você e falar, ei, eu sou de Cristo. E daqui a pouco eu te prometo muita coisa. Se você vier comigo, você pode ganhar e ter e fazer tanta coisa do quanto você está vivendo hoje, pode viver muito melhor. Mas não se esqueça, você também é de Cristo. E se aquela pessoa pode fazer e te dar e ser, você também pode, aonde você está. Porque Cristo é o mesmo para todos. Então, cuidado com as aparências. E haja como servo, como discípulo, e preste atenção se as pessoas que estão se apresentando como de Cristo estão agindo da mesma forma, como servos, como os discípulos, como verdadeiros adoradores de Deus. Se os exemplos que eles têm dado por aí são conforme as palavras ensina, para que nós sejamos. Muito cuidado com as aparências. Seguindo,
versos 8 e 9. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, eu não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Então, por que Paulo está falando aqui? Se alegre, você é um escolhido de Deus. Não tenha vergonha de dizer, poxa, eu sou um escolhido de Deus, eu sou de Cristo, porque você não está dizendo que você é melhor que o outro. E Paulo é isso que ele está falando aqui. Eu tenho me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor deu, mas não me envergonho disso, pois a autoridade é para edificar e não para destruir vocês, é para edificar a sua vida. Poxa, você ser um escolhido de Deus precisa ser um motivo de orgulho. Você precisa se orgulhar, porque você foi escolhido de Deus para levar o Evangelho, para falar do amor dele para a tua casa, para a tua família. No seu emprego, você foi colocado lá para você ser luz naquele lugar, para você levar o Evangelho. Então, se sinta orgulhoso disso, você foi escolhido para estar naquele local, naquele trabalho. Poderia qualquer um outro estar ali, mas não, Deus colocou você, porque você é um escolhido. Então é isso que Paulo está falando. Eu fui escolhido para estar aqui, então sinto orgulho, porque eu fui escolhido para edificar a tua vida, e não para destruir. Então é isso que Paulo ensina em Corinto, em que ele tenta falar para nós. E aí no verso 10, ele fala: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Então Paulo está dizendo, não quero tratá-los com dureza, não escrevia pensando dessa forma. Era seu desejo que entendesse que eles amavam e queriam o melhor para suas vidas. Então veja que eles estão querendo dizer que ele está escrevendo algo que ele não vive, porque daí quando ele está perto, ele trata com amor. Trata com carinho, trata com respeito. Aí ele vira as costas, aí agora ele trata com desprezo, ele é mau, porque ele quer ganhar vocês, mas ao mesmo tempo ele não quer, quando ele está perto, ele quer encher de carinho, porque ele vem de vez em quando, mas daí agora, quando ele está longe, ele quer encher vocês de ordem, quer mandar vocês. Então Paulo está dizendo, eu não escrevi pensando em tratá-los com dureza, mas com o mesmo amor que eu sempre tive. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e sua palavra é desprezível. Então Paulo agia presente e pelas cartas da mesma forma. E aí tem um ponto aqui também no verso 10 que é interessante, porque fala que Paulo ele não era uma pessoa de uma estatura alta, apresentável, o seu estilo de vida não era de uma pessoa muito bem apresentável de aparência. E aí isso chamava a atenção de algumas pessoas, dos críticos, porque eles queriam uma pessoa de aparência. Uma pessoa talvez bem vestida, que soubesse falar muito bem. Mas só que Paulo, o objetivo dele não era impressionar ninguém pela sua aparência ou pela maneira como ele falava. Mas o objetivo dele, quando ele foi para Corinto, era ganhar vidas para Jesus, era falar o Evangelho. E ele queria que as pessoas entendessem isso. Eu sou do mesmo jeito. Eu não sou essa pessoa que esses opositores, esses críticos gostariam que eu fosse, porque eu não estou aqui para impressionar. Eu estou aqui para falar do Evangelho. Então é isso que ele fala no verso 10. Verso 11. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Então Paulo também nos orienta aqui para que a gente não faça falsos testemunhos, não levante falsos julgamentos. Não levante falsos julgamentos das pessoas. Porque aparentemente na presença eles são um e agora que estão longe são outros, não. Ele é o mesmo sempre. Você convive com um irmão, um colega de trabalho, um familiar seu, todo dia você sabe como ele é, aí de repente
saiu, foi viajar, te mandou uma mensagem, porque esqueceu, de repente, de falar alguma coisa. Está falando isso porque está longe, porque se está aqui perto não fala. Cuidado com os falsos julgamentos. A maneira como vocês vão julgar as pessoas. Procure ver como ela é quando ela está junto com você. E aí você vai entender que quando ela estiver longe, te mandar uma mensagem, ela é a mesma pessoa. Então Paulo pretendia demonstrar que as suas atitudes correspondiam às suas palavras. E seremos também por obra, estando presentes. Então seja você mesmo. Comece por aí. Seja você mesmo. Não tente ser algo diferente do que aquilo que Deus te chamou para ser. Apenas seja você. Para que as pessoas aprendam a te conhecer e elas vão entender que em algum momento, se você não estiver presente, você continua sendo a mesma pessoa. E procure não julgar as pessoas também por algumas atitudes. Verso 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Então é o que eu acabei de falar, seja você mesmo. Não tente ser igual o outro, imitar o outro, ou não tente ser o que você não é. Seja você mesmo, é isso que ele está falando. Não temos a pretensão de nos igualar ou comparar com alguns que se recomendam. E aí ele diz, os críticos de Paulo recomendavam-se a si próprios. Julgavam a si mesmos com base em suas próprias opiniões pessoais e comparavam-se com os outros. Então não se recomenda você mesmo, não se julgue você mesmo. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando você faz a obra de Deus, você faz a vontade de Deus, está nos caminhos do Senhor, Deus vai te recomendar. Deus vai colocar pessoas no teu caminho para que você fale do amor dele, do que ele tem feito na sua vida. Você não precisa procurar. Você não precisa ser, ei, eu sou fulano, eu sou ministro. Eu sou pastor, eu sou músico, eu sou líder de célula, eu sou líder de ministério, eu faço isso. Não precisa. Se você conhece alguém que faça isso, deixe ele. Ele vai se acertar com Cristo. Se tiver oportunidade, fale da palavra de Deus, que ele não precisa ser assim. Mas se não tiver oportunidade, ele vai se acertar com Deus, porque a palavra, Paulo está nos ensinando não imita ninguém, seja você. Se Deus te escolheu para você ser assim, como você é, essa pessoa que você acorda todo dia de manhã e se olha no espelho e olha ali, é porque é para você ser assim, e você é para Deus perfeito assim como você é. Então seja você mesmo. Não queira imitar os outros. Porque o fulano não faz, eu vou fazer. Não, se ele faz, é porque Deus chamou ele para fazer aquilo. Você foi chamado para outra coisa. Tem gente que quer cantar, tocar, pregar, fazer um monte de coisa, mas Deus chamou para outras coisas, que também são importantes na igreja, como manter a igreja limpa, organizada, financeiro da igreja, cuidar de ministérios, cuidar de crianças, juniores. Tem muito trabalho para fazer na obra de Deus, muito trabalho, e cada um foi chamado para uma missão. Então seja você, não fique querendo imitar os outros, deixe eles, porque eles não estão fazendo segundo a vontade de Deus, eles estão fazendo para que eles se apareçam. Ou estão fazendo porque foram ensinados daquela maneira para chamar a atenção. Mas aí, em algum momento, eles terão a oportunidade de conhecer verdadeiramente o que a palavra fala. Tenha certeza disso, que não vai faltar oportunidade para eles entender que eles aprenderam errado e estão fazendo errado. Mas quanto a você, não procure imitar, seja apenas você. Verso 13, nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Então, seja o que Deus te chamou para ser. É isso que Paulo está falando no verso 13. Não nos gloriaremos além do limite. Ele fala lá no anterior, lá no verso 8, que se orgulhava de ser
chamado por Deus, ter sido escolhido. E agora no 13 ele complementa o 8, não se gloriar além daquele limite, dentro daquilo ali. Pô, estou orgulhoso, fui chamado por Deus para fazer a obra. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória pertencem a Deus. Mas não vai além disso. Vai até ali. Vai até o limite, é isso que Paulo está falando. Mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou. Até onde Deus te confiou para fazer. Deus te confiou para ser. É isso que Paulo está falando. E no verso 14, não estamos indo longe demais em nosso orgulho. Como assim? Que ele está indo dentro do limite. Que ele entende, até ali ele pode me orgulhar por ter sido escolhido por Deus para ensinar o Evangelho. Ponto. Para fazer a obra dele. Ponto. É isso que ele está falando. Como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. E aqui ele repete de novo, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalho que foram os outros que fizeram. Vai até onde você fez. Cristo te chamou para fazer. Então faça a sua parte. Nada além disso, ele não está pedindo, falando, não tem que fazer além. Se pode, amém, glórias a Deus. Ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, em outro ministério que está precisando, mas auxiliar. Agora, cuidar bem daquele ministério que Deus te chamou para você fazer. Você pode auxiliar os outros, mas o teu ministério você precisa ter no coração que é aquele o X e não o Y. Foi chamado para cuidar de crianças? Faça com excelência. O pessoal dos jovens precisou de uma ajuda para um evento jovem? Ajuda. Auxilia. Somos servos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então auxilia, sirva. Agora, aquilo que Deus te chamou mesmo, aquilo lá sim, que você faz com excelência e se orgulhe disso. Muito legal. Então é isso que Paulo está nos ensinando. Então Paulo se gabava apenas no âmbito do ministério que Deus tinha concedido a ele. E isso incluía, então, o povo de Corinto. E já os críticos de Paulo se gabavam de algo com o qual não tinham trabalhado e não tinham cultivado, feito ainda. Eles estavam se gabando, querendo fazer alguma coisa, mas eles nem tinham conhecimento daquilo. É que nem você falar de ação social, por exemplo. Eu estou no Ministério de Ação Social. Eu organizo os eventos. Legal. Mas você sabe trabalhar no Ministério de Ação Social? Você sabe atender as pessoas? Ir para a rua, atender o morador de rua, levar um alimento, um agasalho, uma roupa, ir nos bairros mais pobres, mais necessitados, abraçar aquelas pessoas, levar as roupas, levar os alimentos, falar do amor de Jesus, orar por eles. Sabe recepcionar alguém que está precisando? Era isso, mais ou menos isso que Paulo está falando, que tinha uns que se gabavam de coisas, mas que eles não faziam. Eles não tinham conhecimento. Mas eles falavam porque outros faziam. Aí eles queriam se colocar no meio para ganhar o crédito. Eu fiz, eu estava, mas não fazia, não sabia, não estava. Se largasse nas mãos deles para fazer, eles não saberiam. Então, por isso que Paulo fala no 13, fala no 15, se glorie dentro do limite daquilo que Deus te chamou para fazer. Filipenses 2, 3 e 4. Marque aí nas suas anotações, se você está anotando, ou se quiser abrir a sua Bíblia. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É o que eu acabei de falar. Foi chamado para o ministério? Faça com excelência. Se orgulhe desse ministério que você foi escolhido. Mas se você puder servir no outro para auxiliar, auxilie. Mas lembre no seu coração, não é o seu ministério, o seu chamado. Seu ministério é esse. Esse sim.
Excelência e dedicação. O outro auxilie. Porque às vezes as pessoas querem fazer de tudo um pouco. E aí Deus chamou para uma coisa, mas querem fazer de tudo um pouco. Eu faço aqui, eu faço lá, e querem fazer tudo, muito, e daqui a pouco vai acontecer o quê? Que não fazes nada bem. Porque não conseguem, se cansam, se desanimam. Então faça e sinta orgulho do que Deus te chamou, te escolheu para fazer. E auxilie. Aí você vai aprender a diferenciar a situação, separar a situação. E você vai viver muito melhor. Ok? Seguindo então, aqui no 15, nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Então, cresçam na fé e na palavra, para juntos ganharmos almas para Jesus. Então, esse finalzinho do 15 com 16, Paulo está falando isso, na esperança que à medida que for crescendo na fé que vocês têm, a nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado no território de outro. Então, nossa esperança é que vocês cresçam na fé. Paulo está falando para Corinto. A minha esperança é que vocês cresçam, que vocês aprendam na fé. Para que juntos a gente possa ganhar o maior número de pessoas para Cristo, o maior número de almas, sem que a gente precise invadir o território, o local dos outros. A gente vai aonde Deus mandar. A gente não precisa se preocupar, não, eu vou ir para o bairro tal. Lá já tem uma comunidade lá, mas eu vou ir lá. Deus te mandou? Se Deus não te mandou, não vai. Deus vai te mandar e te direcionar para outro lado. Então vá onde Deus te mandou. E Paulo está falando para Coríntios isso. Conforme vocês crescerem, a gente pode fazer isso junto. E é isso que ele espera de nós como igreja, que a gente cresça em conhecimento, na palavra de Deus, para que juntos a gente possa ganhar o maior número de pessoas. E assim Deus vai direcionando qual caminho você deve seguir, qual passo você deve dar, para que lado você precisa ir. Que a maneira que cada um cresce, o corpo ele vai se tornando mais firme, mais forte. E quanto o corpo mais forte ele fica, ele consegue ir para mais longe, falar mais do Evangelho. Então é isso que Paulo está falando. Conforme vocês crescerem na fé, a gente junto pode ir sem entrar no limite dos outros, onde os outros estão, porque tem muitas pessoas para conhecer sobre Jesus, muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então não precisa ter que invadir territórios. Vá onde Deus te mandou. E com certeza Deus vai te mandar para lugares onde precisa entrar mais a palavra de Deus. Então Paulo está falando isso no final do 15 e no 16. Verso 17. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O que ele está falando? Então um líder não deve se gloriar em suas próprias realizações, mas no Senhor e no que Ele faz pela sua vida, através da sua vida. Então nós não temos que se gloriar, não, eu fiz, eu posso. Olha o que eu consegui, olha quantas almas eu ganhei. Olha, o meu ministério está crescendo. Não. Deus usou você. Você é um canal de bênção na vida das pessoas, usado por Deus. Porque sem Ele você não conseguiria. Sem Ele eu não conseguiria. Sem Ele eu não estaria aqui hoje falando da palavra dEle. Tudo é por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é Deus. Toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Não sou eu, é Ele, através de mim. Então é isso que Paulo está falando. Então no líder, pastores, a gente precisa se cuidar para não pegar esse crescimento e falar, não, fui eu. Prova disso, Jeremias 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto,
em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declaro o Senhor. Então, quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Se glorie em Cristo, em todas as realizações. Tudo que você fazer é Deus. Sua casa pertence a Deus, seu trabalho pertence a Deus, sua vida pertence a Cristo. Tudo é Ele, não é você. Então, muito cuidado, é isso que Paulo está falando no 17. E por fim, chegando no 18, ele diz assim: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Olha que interessante e que legal, ele finaliza o capítulo 10. Não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Não é você, é Cristo. Não se recomende, Deus vai te recomendar. Então Paulo começa esse trecho afirmando que não se incluirá entre os que se recomendam a si próprios. E o motivo de não fazer é que o Senhor declararia ele como obreiro fiel. É Deus que vai te recomendar. Não é você. Ah, porque eu faço, eu posso, eu sou, eu sei. Não. É Deus. Deus te usa para você fazer, para você ser, para você ganhar. Ele vai te direcionar e te usar para onde você deve ir e pregar o Evangelho. Tudo é Ele. 1 Coríntios 4, 5, lá no início. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nesta ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Não se recomende, deixe que Deus te use. E nesse momento, quando isso acontecer, é porque Deus te aprovou. E você vai entender e vai ser mais alegre. Então, Paulo tinha um problema de imagem. Os seus críticos procuravam tirar vantagem disso. E apesar de ele ser um bom orador, um homem de Deus, um grande missionário, um grande evangelista, ele era desprezado por alguns críticos opositores pelo que ele fazia, que estavam mais preocupados com a aparência do que com o objetivo do qual Paulo foi chamado para estar em Corinto. Então, e Paulo não se preocupava porque ele não queria dinheiro, ele não queria fama. O que Paulo estava fazendo em Corinto e o objetivo dele estar ali era ganhar almas para Jesus. Que esse seja o teu objetivo, ganhar almas para Jesus. O seu trabalho, você foi colocado lá para ganhar almas para Jesus. A sua família, talvez hoje você é o único cristão e a toda a sua família não, mas você foi escolhido dentro do meio da sua família para você ganhar a tua família para Jesus. Orar por elas. Colocar o nome de cada um deles em oração no altar do Senhor. O seu trabalho, você foi colocado lá para ser luz. Você é um canal de bênção onde você for. E Paulo era assim. Ele não estava preocupado com o que iam pensar da sua aparência, e muito menos com a fama. Ele queria ganhar almas. Então, por isso que havia os críticos, e isso sempre vai haver. Alguém para se levantar, para nos desanimar. Mas Paulo se mantinha firme. E aí ele escrevia ao povo de Corinto: eu sou a mesma pessoa. Seja você mesmo. Não tente imitar ninguém. Seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Espero que nessa manhã você possa ter aprendido alguma coisa. Deus possa ter aberto sua mente, seu coração, para você ter um entendimento um pouquinho da palavra. A gente finaliza o 10, domingo que vem a gente segue no capítulo 11. Desejo a você um domingo e uma semana cheias de boas notícias, abençoado. Não se esqueça dos nossos cultos presenciais, que você possa comparecer, para que juntos a gente possa glorificar o nome de Deus. Agora, se você não pode, mora longe, nos acompanhe online, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, para que a gente alcance o maior número de pessoas. Vou pedir para você agora fechar os teus olhos, para que a gente esteja orando, para a gente encerrar nossa live de hoje. Querido Deus e amado Pai, te agradeço mais uma vez pelo privilégio que temos de poder aprender sobre a Tua palavra.
Que essa palavra ministrada hoje possa servir em nossos corações de orientação, sirva para as nossas vidas, nos dê entendimento daquilo que não sabíamos ou tínhamos dúvidas, que essas dúvidas possam ter sido desfeitas, e esteja com a gente durante a semana, por onde a gente for, que os teus anjos nos acompanhem e que a gente possa ser um canal de bênção na vida de todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez, em nome do teu amado Filho Jesus, Senhor. Amém. Tenha um bom dia, graça e paz.